causas para adequar a questão. Avisos, né? Avisos do início do nosso curso, os avisos tradicionais que a gente faz. Primeiro, que todos vocês preencham o nosso formulário de presença, que permite que a gente emita os certificados, né? Certificados de extensão disponíveis para vocês lá no portal de extensão da URGS. Então, fiquem à vontade para preencher ali o formulário e depois, daqui a alguns dias, né, estarão disponíveis para vocês. Assim como na atividade de ontem, essa apresentação que utilizamos hoje já está disponível lá no link no site do Super 8, ou aqui no canto inferior da tela tem o recurso para download também, e que possa servir assim como um tutorial para as atividades que vocês vão ver, tá bem? Eu vou, então, agora interromper a minha câmera e a gente vai trabalhar na apresentação, compartilhando um pouco como a gente fez no Mendeley Parte 1, para que a gente possa visualizar as funcionalidades do Mendeley um pouquinho melhor. Antes de encerrar, passar para o início da apresentação, eu quero apenas informá-los que nós estamos gravando novamente essa apresentação de modo que ela pode ser disponibilizada no nosso canal no YouTube oportunamente, tá bem? Então, vamos lá, obrigada pela presença de todos. Hoje é a parte em que a gente vai trabalhar, então, como gerenciador de referências, vinculado ao editor de texto. Há quem diga que essa parte é a cereja, há quem diga que esta é a parte mais divertida. E vai ser bom que seja divertida, porque, afinal, hoje é sexta-feira, estamos aqui todos engajados para conhecer, vamos ver como, então, vamos fazer essa integração com o editor de texto. Bem, mencionei para vocês ontem, este módulo foi desenvolvido especialmente para o período do ensino remoto emergencial, de modo que alguns recursos de pesquisa foram sim da nossa apresentação. Então, para ter acesso a essas informações, vocês podem consultar o site do Sistema de Bibliotecas da URGS, dos módulos regulares do Super 8, que nós ofereceremos a partir de outubro. Então, no sistema de bibliotecas, a gente vai oferecer novamente modulários com uma diversidade maior de conteúdos também, tá bem? Então, apenas para informá-los sobre essa questão. Bem, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, então, com vocês? Na parte 2 do Mendeley, a gente trabalha a pesquisa pessoal, o ajuste nos campos de referências, os estilos de citação, vamos falar dos diversos estilos de citação, a BNT, a APA, como que a gente trabalha com isso, a integração do Mendeley com o editor de texto, para que a gente possa fazer, então, as citações, né, em diversos estilos, e, por fim, falaremos do Mendeley como um espaço de compartilhamento de referências em grupos e redes sociais. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Porém, antes de iniciarmos propriamente essa apresentação, eu gostaria de retomar algumas questões no final da apresentação de ontem, um pouco rápido demais, que foi a questão da identificação de duplicatas, algumas questões assim. Antes de seguir com o conteúdo, nós vamos retomar de forma geral. Eu vi que a Ana comentou ali no chat com vocês perguntando, né, se conseguiram testar as funcionalidades de ontem para hoje, enfim, vocês podem ir comentando com a gente isso. E então, vamos agora um pouquinho a questão das duplicatas no Mendeley Desktop, vou falar melhor sobre isso para vocês, e alguns ajustes ali nos campos referências, tá bem? Então, eu vou iniciar com uma revisão, uma breve revisão desse conteúdo, para que fique bem consolidado, que a gente tem esse conteúdo com clareza, né, para usar bem o gerenciador. Bem, eu compartilhei minha tela com vocês, vocês estão vendo o meu Mendeley Desktop. Então, nós falamos ontem sobre identificação de duplicatas na biblioteca pessoal. Referências duplicadas que, eventualmente, a gente baixou e não se deu conta, ou enfim, a gente não gostaria de ter na nossa biblioteca. Então, o que a gente faz para identificar as duplicatas? Primeiro, a gente seleciona ou a nossa biblioteca completa ou a pasta de referências que a gente quer trabalhar, identificar
identificar duplicata. Selecionei uma pasta, vejam que está, e eu vou lá na aba Tools do Mendeley Desktop e checo se há duplicatas. Check for duplicates. Faço esse processo e o Mendeley Desktop vai me dizer, veja, você tem duplicatas, ele está me dizendo. Provavelmente você tem duplicado 5 artigos duplicados nesta pasta. Como que a gente vê? A gente clica sobre essa setinha que aparece ao lado aqui, e aparecem as duas referências idênticas ou semelhantes que o Mendeley identificou como possíveis duplicatas. Ele mostra a referência geral, depois a gente clica sobre elas e consegue navegar. Vejam que quando eu navego de uma para outra, às vezes aqui ao lado se alteram, se elas não são idênticas, totalmente idênticas. No meu caso, as informações são iguais, é a mesma. Porém, vejam que um tem PDF, outro não tem, é a mesma referência, estou conferindo, eu confiro todas as informações aqui, eu fico segura, ó, é um artigo de periódico, está tudo certo, é este mesmo, sim. Estou de acordo que é o mesmo, eu não quero manter dois na minha biblioteca. O que eu faço? Eu mesclo as referências para torná-las uma só. Antes disso, lembrem que eu comentei que tem notas, é possível que a gente perca as notas quando a gente faz a mesclagem de referências, quando a gente elimina duplicatas. Então, aqui, ó. Ah, não tenho nenhuma nota significativa. Ok, então tá, vou voltar aqui para os detalhes e vou dizer para o gerenciador. Mescle para... Ok. Confirmo, é a mesma referência. Agora, eu vou limpar tudo aqui. Se eu voltar para a mesma pasta e fizer o mesmo processo, aquela referência não está mais lá como duplicada. A princípio, não. Não, só tem 4 agora. 4 duplicadas. E aquela referência ficou bem. Eu mesclei, estava de acordo, tudo bem. Se eu não estou de acordo, digamos aqui, não é a mesma, né? Eu baixo vários a mesma coisa. Mas, enfim, se não é a mesma, eu não vou fazer a mesclagem, eu vou dizer, não é uma duplicata. E o Mendeley nunca mais vai me dizer, ou nunca mais em breve, vai me dizer que não é uma que é uma duplicata. Então, ele não vai mais considerá-la uma duplicata para mim, se eu disser que não é, tá bem? Então, a identificação de duplicatas no Mendeley acontece no Mendeley Desktop, na aba Tools, Check for Duplicates. Tem algo interessante que estou passando agora, vejam, mudei de tela rapidamente para o Mendeley Reference Manager versão. Quero reforçar para vocês o que eu falei ontem, que o Mendeley Reference Manager ele está em desenvolvimento. Então, algumas unidades do desktop ainda não estão integralmente no Reference Manager. Então, aqui, por exemplo, ainda não há a identificação de duplicatas. Eu li um pouquinho sobre isso hoje, porque eu fiquei em dúvida, e não identifiquei que esteja para sair em breve. Alguma informação de que estão desenvolvendo essa parte. Então, minha recomendação para vocês é que vocês usem o Mendeley Desktop para identificar as duplicatas. E enquanto o Mendeley Reference Manager não está integralmente desenvolvido, lembrem-se, nós vamos usar os dois tempos. E se a gente quiser usar um só, nossa recomendação é que vocês usem o Mendeley Desktop. Outra coisa que eu quero revisar é a questão dos campos das referências. Lembrem que eu mostrei para vocês que qualquer informação da referência pode ser editada. É importante que a gente revise os metadados das referências, que a gente confira se está certo ou faça as alterações. Digamos que essa revista está com um ano de publicação errado. Vejam que quando a gente clica em qualquer campo aqui, a gente consegue editar. Então, quando eu clico, a informação eu poderia mudar para 2012, 2013 e assim por diante, tá bem? Então, é muito simples editar aqui no Mendeley Desktop, assim como estou mudando de tela. É muito simples editar as referências no Mendeley Reference Manager. Vejam, da mesma forma, eu clico em campos, insiro informações e assim por diante. Também consigo trabalhar dessa forma. E lá no Mendeley Web,
também conseguimos. Por fim, eu quero retomar, e daí é a última revisão, para depois a gente seguir para o conteúdo de hoje. Eu estou no Ranger. Lembrem que eu falei sobre a sincronização de versões. Então, assim, vamos sincronizar a versão com todas as versões do Mendeley. Nós vamos clicar aqui nesse botão de sincronização e ele vai fazer essa sincronização. O mesmo acontece no Mendeley Desktop. A gente clica no botão sincronizar e vai fazer essa atualização, tá bem? Então, o botão de sincronização é muito importante para a gente fazer com que as nossas bibliotecas fiquem todas da mesma forma, ok? Muito, sem dúvidas até aqui, estamos indo bem, vamos ver como é que estamos. O pessoal está dialogando ali no chat. Acho que conseguiu solucionar. Como estamos, Ana? Queres trazer essa questão? Já está tudo ok. A Cristiane, ela estava com uma dificuldade, mas a gente ainda está em conversa aqui, de onde ela baixou. Aqui ela disse que já tinha um livro no computador e ela não conseguiu capturar os dados desse PDF para dentro do Mendeley. Dirce? Oi, eu estou aqui. Desculpem, eu precisei retirar meu gatinho do quarto. Estava fazendo muita bagunça. É divertido no office, tem essa diversão dos nossos animais domésticos. Mas então, quando a gente coloca algum documento, ele nem sempre, né, faz a leitura correta dos metadados, a não ser que os metadados estejam no documento. Então, é comum, eu diria, às vezes teses e dissertações, por exemplo, para o nosso computador, e depois a gente vai carregar para o Mendeley e ele não consegue ler os metadados. Nesse caso, a gente precisa fazer o preenchimento manual, né, das informações. É comum, mas assim, e é um pouco trabalhoso se a gente verificar quando a gente traz vários de uma vez. Porém, a gente só vai fazer isso uma vez, né? Eu digo uma vez na vida, porque depois, se você tiver essa referência direitinho no seu, você vai levar para outro gerenciador, assim por diante, e aí você vai poder sempre utilizar aquela referência completa, né? Então, vale a pena. A Cristiane está mencionando que tinha o arquivo no computador, e isso é bem comum, então. E aí você vai trabalhando manualmente, tá bem? Então, vamos para a nossa atividade de hoje, que vai começar, então, com a parte sobre pesquisa na biblioteca pessoal. Formamos a nossa biblioteca maravilhosa aqui, que a gente vai fazer agora. Vamos ver como que a gente recupera documentos na nossa biblioteca. Essa tela que está aqui para vocês é do Mendeley. Se vocês clicarem no Mendeley Desktop de vocês, vejam, tem uma caixa de busca aqui e tem uma setinha. Bem pequenininha dessa lupa, tem uma setinha. No Mendeley Desktop, quando vocês clicam nessa setinha, ele abre campos específicos de busca para vocês, então, digitarem as informações. Então, isso é bem interessante, é uma funcionalidade bem completa do desktop. Lá no Mendeley Web tem isso um pouco mais simples, e no Reference Manager também está mais simples por enquanto. Então, o desktop tem essa funcionalidade bem desenvolvida, em que a gente pode buscar por autor, título, ano de publicação. Notas, muito importante, as notas que a gente fez no documento, que eu já vou mostrar para vocês. Então, esse é um recurso bem interessante, porque lá pelas Santas, a nossa biblioteca tem mais de 1000 referências, e a gente precisa filtrar um pouco isso. Então, é uma forma de localizar facilmente na nossa biblioteca. Então, vou seguir aqui. Por exemplo, neste caso, nós fizemos a busca por notas gerais. Notas gerais era um conteúdo que estava escrito no Mendeley, da colega que fez esse slide. Então, veja só, o que acontece? Quando nós buscamos por notas gerais lá em cima, o Mendeley recuperou todos os arquivos dela que estavam escritos nas notas dela, notas gerais, e mais alguns que tivessem essa expressão notas gerais, então tá bem. Mas vejam que esses dois primeiros,
ele traz notas vindo do campo notas, né? E isso é muito interessante, porque assim, se a gente faz leitura e faz anotações nesse campo de notas, que são pesquisáveis, a gente pesquisa aqui e pesquisa quando a gente está no Word, depois a gente pode até testar isso. Lembrem-se que as notas privadas que a gente faz dentro do documento não são pesquisáveis, ok? Então, aqui tem uma busca por notas que é bem interessante. Lembrando o que nós falamos ontem em relação às notas. Cuidado ao mesclar as duplicatas. Se vocês têm notas, copia para um documento, Word, alguma coisa assim, e depois cola de volta depois de mesclar, porque vocês podem eventualmente perder algum conteúdo em notas ao mesclar duplicatas. A pesquisa na biblioteca pessoal, vocês viram quando eu estava nesse outro slide, vou voltar aqui, da minha biblioteca pessoal, fazendo pesquisa, ok. Neste próximo slide que eu mostro para vocês, eu estou dentro de um documento, eu estou no PDF. E quando a gente acessa o PDF, lembrem-se, muda todo o menu da parte superior, e a caixa de busca, nesse momento, ela vai buscar dentro do PDF. Se eu quero voltar a pesquisar na biblioteca, eu clico naquela aba da biblioteca e pesquiso lá. Mas nesse momento, eu estou pesquisando dentro do PDF. Aí, aqueles PDFs digitalizados, os mais antigos, pode ser que não pesquise, né? Porque não tem aquele OCR que lê os códigos. Mas, em geral, a gente pesquisar dentro do documento. Isso aqui é muito legal, é muito importante para a leitura. É o que a gente faz no PDF hoje em dia, né? Então, vai ser para vocês utilizarem também. Bem, a pesquisa na biblioteca pessoal, a gente tanto faz no desktop quanto faz no Mendeley Web. Aqui nós temos do Mendeley Web, fazendo a busca, né, por um autor. Vejam que não abriu a caixinha, aquela setinha para fazer a busca por autor. Mas vejam na próximo slide que tem a possibilidade de filtrar. E aqui nós não colocamos no web, mas quando a gente está na web, aparece semelhante ao Reference Manager que está nessa tela para vocês, em que a gente consegue filtrar aqui por autor. E aí, não pesquisar tranquilo. O que acontece com o Reference Manager? Embora ele seja esse produto inovador, ele ainda não tem todas aquelas buscas top, por título, por nome da revista, etc. e tal. Então, aqui no Reference Manager, ele tem um filtro especial para autor. Isso não quer que eu possa pesquisar por autor, eu posso digitar aqui qualquer informação, posso digitar marketing, por exemplo, e encontrar, vejam que tem a palavra marketing lá atrás, digitar e vou encontrar da mesma forma, mas filtro específico para localizar apenas autor no Reference Manager por enquanto. Mais um motivo para continuar usando o Mendeley Desktop. Ok, então a pesquisa na biblioteca pessoal é simples, mas vocês vão para os métodos e usando as notas em especial para recuperar os conteúdos de vocês. Então, aquilo que eu brincava ontem, eu quero citar na introdução, vou lá na minha nota, citar na introdução. E um dia eu vou buscar citar, na minha busca aqui, citar na introdução e vou recuperar todos os que quero citar na introdução e assim por diante. Se é que a minha área aceita citação na introdução, tá bem? E assim vai. Cada área tem um padrão de produção de informação e a gente precisa trabalhar com isso de acordo com o contexto que a gente trabalha, né? Então, a busca, a pesquisa é muito simples. Se vocês quiserem testar ali, depois tem alguma dúvida, mas é muito simples no gerenciador. Mais difícil vai formar a biblioteca pessoal. Pesquisar vai tranquilo. E aí que nós falamos que é importante que as referências, os metadados sejam revisados, porque quando a gente tem uma referência bem feita dentro da nossa biblioteca do Mendeley, quando a gente usar lá o Word para fazer a citação e referência, essa referência vai ser feita de fada e a citação também. Então, nós trazemos um slide aqui para vocês, por exemplo, que são os campos de referência por tipo de documento, deixamos 3 exemplos aqui, segundo a ABNT. Então, por exemplo, se eu vou utilizar a ABNT no meu trabalho, nos meus trabalhos, na minha tese, etc. e tal, eu preciso ter esses campos nas minhas referências. Vejam, por exemplo, para livros,
livros, a ABNT, título, edição, local de publicação, que é a cidade ou o país, editora e ano de publicação. Para artigo, já são diferentes, artigos de periódicos. Tá ok. E se eu não tiver essas informações no meu artigo lá na minha biblioteca, o que acontece? Acontece que quando eu for fazer a citação e a referência, ela vai ficar incompleta. Depois a gente vai ver uns exemplos para vocês, enfim, memorizarem isso, ver como que a gente interage com essas questões, como que a gente pode melhorar isso. Para quem trabalha com a ABNT, as áreas que trabalham ABNT, nós temos um link que deixamos aqui na apresentação, acho que a Rosa colou alguma informação para vocês ali também, no chat, em que os diversos campos para vários tipos de documento. Quais os campos necessários para legislação, por exemplo, para jurisprudência, para web e assim por diante. Quando a gente insere as referências na nossa biblioteca, não sei se vocês repararam, mas lá dizia artigo de periódico, journal article, book, tem que web page, tem, enfim, várias opções lá. Tá bem? E a gente traz detalhes para você sobre isso. Então, se, por exemplo, a área do direito tem uma série de peculiaridades com a legislação, com a jurisprudência, cita isso. E aí vocês terão as informações para vocês deixarem os campos da biblioteca de vocês bem certinhos, para que vocês façam as citações. Aí, existe um recurso do Mendeley Desktop, apenas, que recomendamos para vocês conhecer. Lá na aba Tools do Mendeley Desktop, tem, quando a gente desce lá depois das duplicatas, tem Options. E ao abrir Options, vai abrir uma janelinha em que tem várias opções, lá tem geral, documentos, os detalhes dos documentos. E aqui a gente define o que a gente quer que tenha de informação na nossa biblioteca toda vez que a gente usa um tipo de documento. Então, no nosso exemplo aqui, o Conference são os anais de eventos. Se lá na ABNT ele pede que tenha cidade de publicação, eu preciso marcar aqui cidade. Em geral, o Mendeley já traz os campos principais de informação das publicações. Porém, vejam só, a ABNT, nossa ABNT querida aqui do Brasil, é uma das únicas que exige cidade de publicação. Isso muitas vezes não vem da base de dados, não tem nas bases de dados. Os estilos de referência internacional, em geral, não usam cidade de publicação. Ainda mais com a informação na web. Mas, enfim, se a ABNT exige, eu vou tentar recuperar essa informação e preencher. Por default, esse campo pode não estar no Mendeley, então eu preciso marcá-lo. Ou vamos descer aqui. Eu vou pegar, na verdade, eu vou compartilhar a tela para vocês, vou mostrar um exemplo melhor no meu Mendeley. Eu configurei para que todos os meus artigos de periódico apareça a cidade. Não sei se no de vocês aparece, provavelmente não, por default não tem. Eu configurei porque a ABNT exige, né? Mas se eu quero, por exemplo, eu vou lá em Tools, Options, detalhes do documento. Vejam que eu estou nesse Journal Article, tá? Eu vou mudar para livro. Vejam como mudam os campos. E aqui, livro, a cidade veio default. Aí, digamos que eu sou lá da letras, pessoal da literatura, pode querer fazer uma referência em da obra. Em geral, não tem o tradutor, vejam, não tem. Tem o publicador, tem o editor, tem um monte de coisa, mas não tem o tradutor. Se eu quero que apareça aqui, encontrar o tradutor e dizer, marca aí para mim agora, a partir de agora, os livros terão um tradutor, terão essas diversas informações, e eu vou marcar lá a informação e pedir para ele mostrar para mim. Pronto. Quando eu selecionar e eu der OK, aqui não está aparecendo para mim por algum motivo nesse momento. Ah, tá, ele está me pedindo, você quer salvar as mudanças para livro? Sim, eu quero. Então, a partir de agora, todas as minhas referências de livro terão o tradutor. Vou botar aqui, salvou para mim, tá? Mas é dessa forma que a gente... Ah, eu mudei para Conference Proceeding. Eu vou mudar para livro e ele vai me mostrar
tá lá outra, então ele muda. Quando eu saio daqui, na verdade, ele me pede para salvar, tá bem? Salvei. Isso quer dizer que minhas próximas referências de livro, eu vou fazer uma aqui entrada manualmente, eu vou ter, em algum momento, o campo tradutor. Vai aparecer aqui, cadê o tradutor? Quando eu impor base de dados, provavelmente ele põe o tradutor, ou depois eu consigo adicionar. Então, essa informação é importante, embora aqui não deu tão certinho para mim, que vocês podem configurar campos adicionais por tipo de documento aqui na aba Tools, em detalhes dos documentos. Isso vai fazer com que a experiência de vocês fique bem certinha. Mais uma vez, esse recurso que eu mostrei para vocês agora, da aba Tools, do Mendeley Desktop, ainda não está disponível no Reference Manager. É importante para ter os campos aí, para vocês terem uma ideia disso tudo e tal. E aí, como eu prometi, estou desde ontem falando no editor de texto, etc. e tal, vamos falar do editor de texto. Agora então, a gente integrar o Mendeley com o LibreOffice, o Word ou o Word Online. LibreOffice eu não mostrarei muito para vocês já só um slide, todos os exemplos que a gente fará será com o Word e com o Word Online, mas o LibreOffice é muito semelhante, tá bem? Então, vocês podem instalar o plugin do Mendeley no LibreOffice e fazer o uso tranquilamente. Depois eu mostro para vocês. De novo, vamos falar sobre isso. Antes de se empolgar nas citações e referências, antes de fazer as citações, revisem os metadados das referências de vocês. O ideal é que toda vez que a gente baixa as referências, a gente tire uns minutinhos. Digamos, eu passei a tarde hoje fazendo pesquisa bibliográfica, salvei 20 referências na minha biblioteca. É interessante dar uma revisada, meia hora, já passei a tarde toda mesmo, mas meia hora eu reviso minhas referências, estão tudo ok. Estou exagerando aqui na meia hora, tá? Vou voltar para esses slides e agradecer a pergunta que a Caroline colocou no chat, que eu esqueci de falar, e essa pergunta é recorrente e é muito bem-vinda. Nós temos a integração do Mendeley com LibreOffice, Word e Word Online. O Mendeley não é integrado ao Google Docs. Ele não funciona integrado. Quem quiser usar um gerenciador integrado ao Google Docs, pode usar o Zotero. O Zotero funciona, tá? Então, está dada a dica. O Mendeley ainda não trabalha com essa funcionalidade, embora ele tenha essa funcionalidade ligada ao Word Online. Então, claro, são produtos comerciais, elas vão se associando, assim, então o Mendeley está mais associado à Microsoft, né, em alguns acordos, e provavelmente o Zotero, por ser aberto ali, já se associou, então, ao Google para poder fazer esse uso. Então, tá. Para que a gente possa trabalhar com LibreOffice, primeiro a gente precisa instalar o plugin Citation. Essa instrução vocês receberam por e-mail, e daí, se alguém não conseguiu, por favor, comente no chat, tá? Ou se conseguiu, também pode comentar. Comenta, foi tranquilo, não foi tranquilo, foi difícil, porque a instalação Citation é essencial para qualquer integração. Ela é muito simples, mas em alguns momentos da vida, em alguns computadores, é bem complicado. Instalar é ótimo, é bem isso. Bem rapidinho, vocês viram, a gente instala bem rápido no Mendeley, no Mendeley Desktop. Então, a gente aba Tools, né, e vai fazer a instalação. Acho que eu tenho aqui a tela para vocês, vejam só. A gente vai lá na aba Tools do Mendeley Desktop e instala o plugin para o Word ou para o LibreOffice, conforme for o caso, conforme for o interesse da gente. Se não funcionar, gente, se vocês souberem de algum problema com isso, nós temos um tutorial que as meninas, as bibliotecárias da Biblioteca Central fizeram, que é solução de problemas do Word. Em alguns momentos o Word bloqueia isso, e aí há uma forma de liberar os suplementos e ele libera facilmente. Em geral, essas soluções, cujo link está ali nas notas compartilhadas também, ela resolve muita coisa para vocês, tá bem? Obrigada, Rosa. Já colocou no chat adiante. Então tá. Instalado o plugin, fica aquela maravilha, lá vai aparecer então no nosso Word a partir de agora
agora em Citation, que a gente instalou com o Word fechado, daí a gente abriu o Word, clicou lá na aba referências da nossa barra de ferramentas e apareceu, então, uma caixinha com as ferramentas do Mendeley. Ok, deu certo, tá lindo, maravilhoso. Não se enganem com a caixinha do Word, aqui ao lado, esses recursos de citação que o próprio Word desenvolveu e que eu acho que são pouco usados. Se você já usou esse recurso do Word, contem, por favor, no chat, porque nunca vi um uso mais efetivo dessa ferramenta. Então, o que nós vamos usar agora, a partir de agora, para trabalhar com o texto, são essas ferramentas do Word aqui. No LibreOffice, como eu falei para vocês, é um pouco diferente. Vejam que ele instalou uma caixinha lá em cima, um pouquinho diferente, mas as funcionalidades são as mesmas. O LibreOffice apresenta alguns problemas. Quando a gente vai inserir uma citação, por exemplo, ele abre lá o nosso gerenciador desktop, ele clicar para voltar, é umas coisas assim, mas também está em desenvolvimento e esperamos que isso possa ser melhorado no decorrer do tempo. Isso não impede o uso do plugin Citation no LibreOffice, podemos usar normalmente, é só uns cliques a mais que a gente tem, e um pouco de paciência às vezes também ajuda, né? Mas é que a gente está acostumado a fazer no Word e ele faz tão direitinho que daí a gente fica com essa questão. Plugin Citation Install, vou mostrar porque vocês pareceram estar bem ali com ele, e eu vou falar então do plugin Mendeley Site antes da gente ir para o editor de texto. Mendeley Site é um plugin novo do Mendeley, desenvolvido para Word 2016 ou superior e Word Online. Vocês sabem, a universidade, enfim, professores, que a URGS aderiu a um convênio com a Microsoft Teams, e agora nós temos então, acesso online como comunidade URGS. A versão online, não para download, mas o Word Online como usuário URGS, conforme lá ações para a gente fazer acesso ao Microsoft Teams, está funcionando, e é esse que eu vou testar com vocês hoje, além do meu Word pessoal aqui no meu computador. Tem a instrução para vocês instalarem ali, e a gente vai ver que, depois de instalado, ele também vai aparecer lá na aba Referências do nosso Word Online e também do Word 2016, tá? Então, o plugin Mendeley Site, ele provavelmente, no decorrer do tempo, ele tende a substituir o plugin Citation. Ele é essa nova versão que foi desenvolvida. Porém, enquanto a gente trabalha com o Mendeley Desktop, precisa do plugin Citation, que é aquele que nós instalamos lá no Mendeley Desktop para o Word, se o Word é uma versão inferior a 2016, caso que eu vou usar aqui com vocês. Ok, agora eu vou para a vida real, tá bem, pessoal? Eu gosto das telas, vou deixar para vocês aqui, mas vamos lá trabalhar no Word para fazer aquelas mágicas que a gente diz que o Mendeley faz, que outros gerenciadores fazem também. Primeiro, eu vou abrir aqui vazio. Opa, preciso compartilhar a tela com vocês. Compartilho a tela e vou abrir o meu Word para vocês terem acesso aqui à informação. Só um instantinho, tá abrindo, abriu. Bom, demorei, abri 3, aqui vamos nós. Eu abri o meu Word vazio para mostrar para vocês. Meu Word é 2010, tá? Talvez vocês tenham mais moderna, provavelmente, mas as funcionalidades são iguais. Vejam que quando a gente abre o Word, depois de instalado o plugin Citation, aparece uma tarja laranja, amarela aqui na parte superior, que a gente precisa habilitar para que o plugin Citation funcione. Em computador, fechar essa tarja, mas não fechem. Cliquem em habilitar conteúdo e com isso o plugin consegue fazer a conexão com o Mendeley Desktop. Então, toda vez que eu abrir o Word, eu vou ter que fazer isso. Ai, que trabalhão. Não, você nem percebe mais que está fazendo e aquilo vira rotina. Outra coisa importante, para trabalhar com o Word integrado ao Mendeley, eu preciso estar com o Mendeley Desktop aberto. Que eu esteja trabalhando com o meu Mendeley Site lá no Word Online, daí eu não preciso estar com o Mendeley Desktop aberto. Mas aqui,
no Word do Word, eu preciso estar com o Mendeley Desktop aberto. Se eu não estiver com ele aberto, o Word vai me avisar, o plugin, quando eu clicar em fazer a citação, o plugin me avisará que eu preciso abrir aquele documento. Bem, ir agora um arquivo que eu preparei para a gente, aqui, perfeito, vou fechar essa tarja, que é outra tarja, e eu preparei, então, um arquivo e brincar um pouco, fazer algumas citações, brincar de trabalho sério. Vamos fazer de conta, já que estamos aqui em grupo, estamos escrevendo um artigo, todos nós, e que nós vamos submeter esse artigo. Podem escolher a revista, botar ali no chat depois, eu vou ali e pego o estilo. Vocês podem escolher, podem dar uma dica de revista, ou eu mesma vou escolher depois. Artigo, nos trabalhando com ele, vejam, tá aí nosso texto, e agora eu quero fazer uma citação. Primeiro, mencionar, existem dois tipos principais de citações. As citações indiretas, aquelas em que a gente conteúdo, com nossas palavras, faz uma paráfrase do conteúdo do autor e cita o autor. Então, eu escrevi as palavras com base naquilo que eu li. Depois existe a citação direta, que é aquela em que a gente escreve exatamente da forma que foi escrito pelo autor. Literalmente igual. Então, essa citação direta de duas formas, em geral, pela ABNT, ok? Primeiro, uma forma. Se eu tenho menos de 3 linhas, ela vai aparecer entre aspas, vejam, estou fazendo aqui uma, ok? E se ela tem mais de 3 linhas, ela, pela ABNT, aparece com uma fonte um pouco. Então, agora, nós temos aqui, vejam só, nós temos um texto em que eu tenho um parágrafo, vou fazer algumas citações, e temos aqui que a gente pode fazer direta, e vamos brincar um pouquinho com isso. Vou fazer citações. Agora vem legal, o me auxiliando em qualificar e agilizar o meu trabalho. Porém, é a parte legal, mas sou suspeita porque não existe parte legal no Word se a gente não formou uma boa biblioteca pessoal. Então, como que eu vou se eu não me dei a formar uma biblioteca pessoal qualificada? Se a gente vai fazer o nosso artigo aqui para Nature, a gente vai ter que caprichar. Então, finjam que a gente é a biblioteca pessoal, que vocês também já formaram, vocês devem ter, inclusive, e vamos fazer citações. Para fazer, posiciona o mouse onde quer colocar a citação, vai na aba Referências, onde todo o plugin do Mendeley estará disponível. E aí, vamos lá, fazer a nossa primeira citação. Para isso, a gente clica em Insert Citation, aquela caixinha principal que tem. O Mendeley vai à janela de busca para nós e a gente pode buscar o que quiser aqui. Ontem, nas nossas buscas em bases de dados, eu busquei por biocombustível, se eu não me engano. Então, eu posso fazer a busca aqui por uma palavra e encontrar as informações. Eu também posso fazer a busca pelo autor. É esse que eu quero. É esse, clico sobre a referência que eu quero e dou OK. Vejam, o Mendeley está inserindo para mim assim, e inseriu a citação para mim aqui no final. Opa, apareceu um númerozinho. Bem, esse númerozinho formar em autor, segundo a ABNT, bem rapidinho, sem explicar para você, só para ficar melhor para a gente visualizar. Depois eu vou explicar os estilos, maior cuidado. Então, só mudei agora para a ABNT para ficar melhor para a gente visualizar. Então, o que aconteceu? Eu cliquei lá, e a citação, default escolheu o estilo que eu já estava, depois eu mostro como modificar, e inseriu a citação. Vejam, eu estou clicando no texto, e quando eu clico aqui, fica cinza, está com os campos do Mendeley, tá? Mais interessante, perfeito. Vejam
quando eu clico em cinza aqui na citação, vocês viram que o campo aqui superior mudou? Estou fora da citação, é Insert Citation, para eu inserir. A citação, porque eu posso editar, apagar, incluir outros autores. Então, tá, o nosso parágrafo aqui é sobre biografia, mas nós temos esse parágrafo com base nesse autor e outro. O que a gente faz? A gente clica aqui e vai lá em editar citação e busca o que a gente quer. Eu gostei desse aqui. Gostei desse aqui. Na verdade, eu li esse aqui, né? Tá. E aí eu incluí um novo autor. Citação, estilo ABNT que eu quis, bababá, e assim vai. Vejam, tá aqui, inserir, tá perfeito. Vamos seguir o trabalho. O que eu vou fazer agora? Eu posso seguir fazendo várias citações, né? Ou eu posso fazer as referências. Eu vou fazer a inclusão das referências para vocês verem como é simples esse processo. E depois, continuar isso, tá? Temos que terminar nosso artigo hoje. Então, tá. Fiz 2 citações, vejam, clico em cima, tá cinza. Posso editar, posso... E vou incluir as referências no nosso texto. E aí, para a gente incluir as referências, né? Vou digitar o meu título aqui, referências, que isso ele não faz para nós ainda. E vou colocar o cursor onde eu quero que o Mendeley insira as referências. Certo? Lugar. Comigo, vocês viram que nós fizemos 2 citações lá. Agora a gente vai lá na aba referências e vamos clicar no Insert, tá bem? Dirce, quando a gente clicar aqui... Dirce, estão pedindo para te repetir a parte ali de configurar a ordem dos autores, como editar as referências, tá? Talvez está indo um pouco rapidinho. Isso aí tá bem. Então tá. Eu acho que eles estão me pedindo para trabalhar com estilos, né? Porque aqui eu citei 2, né? Vamos fazer mais uma citação aqui. Eu aumentei um pouco no nosso texto. Tem mais uma citação indireta aqui. Inserir a citação. Eu vou lá escolher biofuel e vou escolher uma referência que eu quero. Vou abrir ela e vou dar OK. Feita a citação. Boto o ponto lá onde tem que ter ponto, segundo a linguagem, etc. A redação. Então, aqui está. Por que apareceu assim, com Etial, com 2012? É porque eu default a ABNT mostrar para vocês. E aqui a ordem tem a ver com o estilo que a gente escolhe também. Eu vou mostrar isso em seguida, como vocês vão dar o estilo. Antes de mostrar a edição de estilo, então vocês viram, eu incluí uma citação, eu posso editar, mais uma. Lembram que eu disse que aqui na busca a gente pode buscar pelas notas gerais? Eu vou buscar aqui, se eu tenho alguma introdução. Eu devo ter, sim, ó. Prova se está na introdução, ok. Eu puxei da minha, lá das lições. Ok, fiz mais uma citação. Eu só fiz citações até agora, eu fiz 4 citações. Eu vou em referências e eu posso falar de estilos para vocês, e daí por que esse aqui veio na frente, por que aquele está depois, tá bem? Aqui nas referências, no cursor onde eu quero que o sistema inclua para mim, e clico em inserir bibliografia. Vejam, minhas 4 já estão aqui. Minhas 4 referências entraram. Então, tá, vamos um pouco mais, começa a reduzir um pouquinho para a gente conseguir visualizar um pouco mais. O que acontece com os estilos? Então, vamos trabalhar estilos, vamos trabalhar um pouquinho estilos, depois eu falo da citação direta, que é um pouco disso que a Ana me trouxe para falar para vocês, acredito. Olhando agora, ABNT, vejam aqui abaixo, ele fez as referências para mim no estilo ABNT. Não vou entrar em detalhes certinhas agora, vou falar de estilos. Porém, digamos que a gente está trabalhando com um outro estilo.
gente faz para o estilo de citação que a gente trabalha. Vejam que lá em cima, na telinha de vocês, lá das ferramentas do... existe uma opção, Style. Lá vocês vão selecionar o estilo de vocês. E aí, vejam que tem uma listinha com uns 10, 11 aqui. O meu já tem a ABNT, talvez o de vocês não tenha. E aí, como é que a gente faz para chegar em outros estilos? Lembrando que o Mendeley tem mais de 6.000 estilos disponíveis, tá? Lembrando, não, falando, não tinha comentado para vocês ainda. São mais de 6.000 estilos. A gente encontra no final dessa listinha, depois que vocês clicaram lá em Style, no final da listinha aparece More Styles. E aí a gente clica lá e ele vai nos trazer aqui para o Mendeley Desktop e vai abrir uma janela em que a gente pode escolher os estilos. Na janela que ele abre para vocês vão estar os estilos instalados, os que vocês já usaram nesse computador recentemente. Eu tenho vários. E do lado, vocês têm assim, Get More Styles. Get More Styles. Cliquem sobre More Styles. Vocês podem buscar, por exemplo, por ABNT. E aí ele vai trazer para vocês uma lista de estilos ABNT que existem no Mendeley. Tá, mas existem vários ABNT? Sim, existem vários. Qualquer usuário Mendeley pode criar um. O que recomenda para vocês na URGS é que vocês utilizem o estilo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, ou o estilo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, autoria abreviada. Por favor, anota lá explícito na apresentação, a gente pode incluir em outro momento, mas então, para os trabalhos na URGS, preferencialmente Universidade Federal do Sul, ABNT, autoria completa ou autoria abreviada. E qual a diferença entre eles? É exatamente a autoria. É Silva, é Antônio, e a abreviada Silva J.A. Depois, para o pessoal da área de direito especial, recurso aqui com as notas, com o IBID e outras coisas que o direito usa. Se vocês precisarem de ajuda, depois entrem em contato. Aí, o que você... Encontrei o estilo que eu quero. Vocês vão clicar sobre ele e vocês vão instalar. Para mim já está instalado, mas eu vou clicar em outro e vai aparecer. Eu vou clicar sobre isso e ele vai instalar. Pronto, ele instalou. Agora eu posso usar. Eu vou usar o nosso autoria abreviada da URGS. Eu posso usar aqui onde eu estou, ou eu posso conferir se ele foi instalado voltando para a de instalados. E aqui vai estar o meu Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autoria abreviada. Agora, para que eu faça a mudança das minhas citações e referências para esse estilo, eu só tenho que clicar aqui em use this style e DOM. Tem um DOM aqui embaixo, bem pequenininho, bem OK. Pronto, alteração. Eu sei que no meu não apareceu muita alteração, porque eu já estava. Mas eu vou fazer uma alteração para vocês verem. Por agora, a gente vai usar um outro estilo. E nós vamos usar o APA. O estilo APA é muito usado nas áreas de psicologia e ciências humanas, e ele já está aqui nessa lista superior em geral. Se não estivesse, poderíamos buscar mais. Eu vou clicar no APA aqui. Tá? Meu inglês é péssimo. E foi. Pronto, mudei o estilo. Agora vocês percebem como mudou a minha aqui, né? Vocês percebem como mudou a minha referência lá embaixo, as minhas referências lá embaixo. Então, essa mudança de estilo, ela é muito simples. Eu mudei de data, agora eu quero fazer um estilo diferente aqui, quero usar esse da... Vejam aqui agora os colchetes. Cuidado com os estilos, as variações. Eu usei o Vancouver aqui. A editora Springs tem um Vancouver que é só Vancouver. Então, preciso pesquisar, ver qual é o estilo certo que eu preciso.
minha citação. Vou voltar aqui no autoria abreviada do ABNT para a gente seguir o nosso trabalho. Antes disso, só interromper um compartilhamento para voltar ali para vocês e ver como é que vocês estão até aqui. Dirce, tem duas perguntas. Oi. Tá? E uma constatação minha aqui. O meu Mendeley no Word não está abrindo aqui, Okay. Tá dando algum problema de atualização. E aí, com isso, tem duas questões que eu não consegui responder, tá? Primeiro é a Caroline, ela disse que está dando uma mensagem, não sei se tu já viu ali, que tem que tentar novamente o Mendeley Desktop, para que funcione no Word. Tá? Tem uma mensagem bem grande ali dela ali. E a outra dúvida, Caroline. E a outra dúvida do Ricardo, que ele quer saber se na ordem, se tem como alterar a ordem das citações, a ordem alfabética ou por data, dentro da citação, os vários autores ali. Ótimo, eu achei que era mais ou menos isso. Vamos então tentar responder primeiro a questão da Caroline. Caroline, aconteceu na semana passada, num curso de Mendeley que a gente fez com um rapaz. E quando a gente compartilhou a tela para a gente, ele funcionou e não deu mais erro. Então, a gente não conseguiu nem dar print na tela. Mas ele te permite a citação ou permite fazer a busca, assim, que nem está nessa telinha? Desculpe, está cortando o áudio, tá? Caroline, consegue chegar à situação que está na tela aqui? Vamos ver se... Não? Então, o plugin está com problemas na instalação. Você não consegue inserir nenhuma citação. Então, ela está no desktop ainda. Consegue, mas à direita aparecem os artigos. Você está usando o Mendeley Site, o plugin Mendeley Site ou o plugin Mendeley Site? O desktop, então, é o Citation, ok. Eu diria que talvez, se tu puderes, o desktop abrir novamente, ele não está conseguindo se conectar muito bem com o teu desktop, algo assim. Podemos fazer essa tentativa? Ou você iria fazer um print da tela e a gente vê com mais calma depois? Parece que ele não está conseguindo inserir, mas você disse, consigo inserir, mas fica com... depende do tipo de erro. Desktop, tá bem. Então, você consegue fazer esse processo, conseguiram dizendo ali, enquanto a gente vai tentando dialogar com a Caroline para ver o que está acontecendo, tá bem? Então... E tem a questão ainda da ordem dentro da citação. Então, da tela eu encaminho para onde? Pode encaminhar para esse e-mail aqui, só que eu vou te dar retorno amanhã, ainda estou digitando. E aí eu dialogo com a Ana e a gente vê o que consegue fazer, tá, Caroline? Mas eu tento agora reiniciar o desktop, às vezes é um problema de comunicação. Ótimo. Vamos adiante. Eu espero que na mudança aqui, estilo, tu consiga certinho, tá? O pessoal está conseguindo fazer junto citação, os outros, enquanto eu vou responder a questão do... Os outros fazer citação, alguma citação até agora, digam ali no chat sim ou não, talvez, tentando, tá valendo. Agora da ordem de citações, e para isso eu vou, ótimo, obrigada, eu vou compartilhar de novo a minha tela. O que acontece, Ricardo, com essa ordem de citação? Por exemplo, eu quero citar antes a publicação de 2014, depois a de 2000. Essa sou eu, Dirce, né? Nesse estilo, URGS, Universidade Federal
do Sul, ele estruturado para fazer dessa forma, em ordem alfabética, tá? Que é a interpretação que nós tivemos na ABNT, que deveria se fazer assim. Porém, eu particularmente, eu disse, não gosto de trabalhar, eu gosto do ano de publicação. E aí eu faço lá uma briga com esse estilo às vezes. Existem outros estilos de ABNT, eu não posso agora, tá, Ricardo? Mas eu vou testar alguma aqui que coloca na ordem. Então, digamos, eu preciso encontrar de outras universidades, vou tentar esse aqui do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vou instalar e está instalado. Só um pouquinho. Instituto de Pesquisa. Ok, vou usar este. E vamos ver o que vai acontecer. Manteve da mesma forma. Então, é o estilo que define a ordem, tá bem? Eu sei que tem um, eu não me lembro qual é, já usei, e ele coloca, então, na ordem de ano, e não de ordem alfabética. Mas o estilo é assim, se eu fizer desta forma, está certo para a ABNT, então eu posso seguir aqui. É só porque, por uma questão especial, eu quero em ordem de data, tá? Último recurso, se a gente não encontrar um estilo, eu posso até encontrar esse estilo e peço que vocês anotem no e-mail do Ricardo para eu passar para ele depois que eu pesquisar. Tem outras ABNT que fazem, tá? Mas então é o estilo, isso é a configuração do programinha do estilo que define isso, ok? Pode pôr no chat aí, se quiser, depois eu estilo na semana que vem para vocês. Então, feito isso, vamos continuar o nosso trabalho aqui. Se quiser deixar, depois a gente conversa. Ricardo ali CBS, a gente também se vê por lá e pode dialogar, mas se os outros tiverem interesse, sigam aí e coloquem vocês. Bem, acho que o Ricardo é do CBS, me confirme ali no chat, por gentileza. Aí, a gente tem o nosso artigo aqui. Vocês viram que a primeira vez, então, que nós incluímos as referências, as citações, a primeira vez eu precisei ele inserir as referências. A partir de agora, toda citação que eu fizer vai entrar automaticamente. Eu vou fazer uma aqui só para deixar perto das referências para vocês verem. Vejam, eu tenho 4 referências. Vou inserir uma citação nova. Vou buscar no meu conteúdo que eu pesquisei ontem sobre Covid-19. Não está vindo nada. Está um pouco lento, mas já vem. Então, tá. Eu quero este artigo aqui. Vejam, agora eu já tenho a lista de referências e ele vai automaticamente adicionar a minha 5ª referência, tá? Ela aqui, ó. Perfeitinha. A partir de agora, tudo que eu fizer, ele vai seguir adicionando referências para mim. Perfeito. Perfeito até aí. Depois a gente vai conferir se as referências realmente estão perfeitas. Agora, vou fazer para você um exemplo de citação direta. A citação indireta, essa que a gente fez até agora, em que a gente indica o autor, mas não é o texto literal dele, não precisa indicar número de página, segundo a ABNT. Para a citação direta, a gente precisa indicar página. Vou fazer essa. Desculpem que meu texto está um pouco bagunçado aqui. Vejam que eu tenho uma frase com aspas, e eu quero ao final. Ok. Eu vou inserir uma citação aqui, vou botar um autor que eu tenho na biblioteca, misturando todos os conteúdos, não deem bola. E agora eu quero colocar o número de página. Então, vejam só, sobre o nome do autor está pequeno, mas se vocês fizeram uma pesquisa, ele botou aqui o autor para vocês. Clica sobre o nome do autor e abre uma... Vejam só. Agora vocês podem colocar o número de página. Depois eu vou mostrar no PDF lá da apresentação para vocês visualizarem. Mas clicar sobre o nome do autor e ele vai abrir a caixinha para vocês digitarem o número de página. Ok. Página 20.
acontece? Incluir a citação, o ano, né? O nome do autor, ano e página, porque eu estou usando a BNT. Tá certa a citação aí? Tá? Maravilhosa. Até faltou ponto, se tivesse ponto final na citação deles aqui. Ok. Agora vamos fazer um outro autor aqui, mas eu quero falar assim. Segundo Abramo, D'Angelo, tem todo esse povo aí para escrever, eu vou escolher outro autor. Segundo Tuzi, que é um outro autor que eu tenho aqui, tal coisa acontece. Em geral, no nosso digita. Agora eu vou pesquisar e vou inserir o Tuzi aqui. Então, eu vou incluir o Tuzi. Encontrei, qual que eu quero? Eu quero essa publicação aqui. Então, tá, vejam, é Tuzi 2005 ano. Mas escrevi Tuzi. Se eu incluir assim agora, ele vai fazer isso aqui, ó. Mas não é isso que a gente quer que venha o... E mais, a gente quer o número de página, porque é uma citação direta. Então, vamos clicar sobre isso aqui e editar. O autor lembra de abrir a caixinha para eu indicar o número de página. 25. E mais, vejam que a caixinha tem uma constante ali embaixo que é suprimir autor, supressa autor. Cliquem nessa opção e o que vai acontecer é que a citação vai ficar só com o ano e o número de página. Perfeito? É isso que eu quero. O Tuzi, senão ele vai ficar parênteses e não é assim que a BNT quer. Então, é isso. Então, a minha citação está feita. Como que eu vou? Quando eu estou fazendo a citação, eu clico sobre o nome do autor, abre a janelinha, ponho a página e tenho a opção de suprimir autor. Independente do número de página, eu posso suprimir o autor em qualquer momento que eu quiser. Tá ok? Ficou legal essa questão da página? Isso é legal de vocês. CBS, é verdade. Eu vou fazer aqui as telas para vocês verificarem isso que eu estou mostrando para vocês, enquanto vocês testam essa questão da página. Vão visualizando aqui com a gente e vão testando. Vejam que a gente tem alguns exemplos aqui na... Conseguem ver melhor. Quando a gente clica sobre o nome do autor aqui, ele abre a caixinha para a gente colocar a página, tá? E aí a gente consegue também selecionar essa opção suprimir autor, em que a citação vai ficar só com o ano. Isso aqui é muito legal, muito importante para o pessoal da ciência unidades, a gente dialoga muito dessa forma, assim, segundo fulano, nas palavras de Beltrano, e etc e tal, tá? Em algumas áreas, incomum em outras, tá? Então, essa é uma dica bem importante, essa tela, como clicar sobre o nome do autor e para fazer a citação direta. E aí a citação vai ficar como está aqui para vocês, o autor, o ano e o número de página. E é isso aí. E aí a gente vai, continua. Se a gente quer alterar, a gente clica em editar citação, quando está em cima, editar a nossa citação, para que ela fique bonitinha. Quando a gente clica em editar, a gente abre de novo os exemplos, vou mostrar alguns exemplos aqui na tela mesmo, para a gente agilizar e vou explicar esses exemplos para vocês. Exemplo, são do Amaral, que tem 2 publicações do Amaral sendo citadas. A publicação de 2010 e a publicação de 2013. Aquilo já configurou conforme a BNT quer. A gente não precisa se preocupar se é vírgula, se é ponto e vírgula, etc. e tal. A gente só se preocupa com isso para fazer uma conferência, mas o sistema insere para a gente. Maravilhoso. E aí, eu quero dar o exemplo para vocês de citação do tipo APUD. Vocês já devem ter ouvido falar do APUD. O APUD a gente usa, é uma expressão latina que é usada para falar citado. Então, aqui um exemplo que nós temos na tela. Os colegas bibliotecários muito criativos fizeram numa japonesa aqui. Mas, digamos, eu vou dar o exemplo de Darwin, tá? Digamos que eu estou trabalhando com evolução
lógica. Eu quero citar o Darwin, mas eu não tive de nenhuma forma acesso à obra do Darwin. Até nem é um bom exemplo, deve estar na internet, mas vamos lá. Quero citar o Darwin e eu não tive acesso à obra do Darwin. Mas não é que eu não tive acesso, não consegui ler o Darwin. Aí eu uso o APUD. O APUD é usado apenas eventualmente quando a gente acesso original citada por outro autor. Eu não li o Darwin, mas eu li o Silva. E o Silva citou o Darwin. Aqui eu posso ler o APUD. Então, assim, ó, quem que eu tenho na minha biblioteca? Quem eu li? O Silva. Eu vou Silva. Lá no prefixo, eu vou usar o Darwin, 1830, não sei. Vou colocar página se for direta, ou seja, nas palavras exatas do Darwin, senão eu não vou colocar número de página. E eu posso colocar o número da página do Silva ou não, se não é citação direta, não preciso. Então, vamos dizer assim, teria Darwin, 1840, APUD. Eu preciso escrever tudo isso no prefixo para que ele faça essa citação aqui para mim. É simples, podemos fazer lá no Word depois se der tempo, tá? É simples, mas eu preciso escrever no prefixo, não pode ser no sufixo, vai ficar errado, é outra coisa, tá? Então, para o APUD, prefixo, clicando sobre o nome do autor, abre essa caixinha maravilhosa que nos permite fazer outras coisas. E aí fazemos a citação do APUD bem bonitinho. Aqui eu acho que eu inseriria a bibliografia, eu vou voltar lá para o nosso mais um pouquinho, a falar um pouco de estilos, antes de ir para o meu Word Online, tá? Então, aqui estamos nós. Vocês chegaram uma revista, para Ana, me perdi, se tem uma revista, me conta. Me contem, senão eu vou mandar para a Nature, tá? Por favor. Então, vamos adiante. O que mais a gente pode fazer? Nós fizemos várias coisas, nós fizemos citações diretas, citações indiretas, com número de página, sem número de página, e as referências em várias referências aqui. Vamos fazer o nosso olhar crítico para isso que o Mendeley fez para nós. Lembrando aquela coisa que a máquina faz maravilhas nas bases de dados, mas o penso, né, aquele olhar crítico vem da gente. Então, eu fiz citações, eu vou agora conferir estão certas. Vamos lá, primeiro aqui, ó, a BNT, né? Autores, bonitinho, título do artigo, periódico em negrito, tá certo? SL. O que é SL? Vocês vão ver muito SL, de vocês, ciência do gerenciador. SL é uma expressão latina chamada sine loco, sem local. Pela BNT, porque a BNT pede que a gente ponha a cidade ou o país de publicação do artigo, do livro, etc. Quando eu a referência lá na minha biblioteca, não veio a cidade, em geral não vem. Então, ficou assim, SL. Como que eu faço? Ele coloca, se eu quero. Primeiro eu vou descobrir a cidade de publicação desse periódico, que é Londres, tá? Eu vou buscar esse artigo lá na minha biblioteca do desktop. Fazer a busca aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Tá aqui, não buscou, vou botar, fazer a busca pelo título. Não buscou, vou buscar algo mais curtinho. Tem que estar na minha biblioteca, né? Porque afinal eu citei. Ai, desculpem, eu estava buscando numa pasta que ele não está. Aqui está o artigo, vejam só. Eu quero que tenha a cidade de publicação na minha referência. De que eu edito aqui no gerenciador, aqui no desktop ou no manager, ou onde quiser. Eu insiro e pronto. Mas era muito mais fácil eu inserir lá. Eu posso até inserir, mas se eu fizer uma nova citação agora,
provar para vocês, ó, tá certo ali, daí nem é negrito, né, nem é itálico. Vou fazer uma nova citação aqui. E vamos ver o que vai acontecer do que eu arrumei. Tá? Errei aqui, editar, fazendo uma busca aqui, inserir uma nova citação. Se eu der atualizada aqui, ele vai apagar. Agora ele só trouxe porque eu já arrumei na minha biblioteca. Então eu preciso arrumar lá. Dirce, desculpa te atrapalhar. Você está compartilhando a tela? Gente, todo esse tempo eu fiquei sem tela. Ah, desculpe. Sou terrível com essas telas. Eu voltei, tá? Ah, desculpem, vou falar tudo de novo, vocês vão me matar. O que que eu fiz aqui de novo? Ah, eu inseri uma outra citação. Que terror. Podem, é bem divertido, não é? Vai dizer... Não, eu tava falando com a Rosa, achei que era só comigo. Desculpa, disse. Ainda bem que eu tenho apoio. Ai, vocês são maravilhosos. Me divirto. Tá aqui. O que que eu estava fazendo? Eu estava mostrando para vocês a referência no estilo ABN. E eu estava mostrando SL na minha referência, que é o Cineloco. Se eu quero que apareça a cidade, não é... O ideal não é aqui, colocar aqui no Word. É ir lá no meu Mendeley Desktop e fazer a alteração lá na minha referência. Então, agora referência e a cidade onde eu quero, e depois eu volto para cá e vejam que eu vou lá em cima na aba referências e existe um botãozinho chamado refresh, de atualização. Tudo que eu fiz lá na minha biblioteca atualiza aqui. E vocês viram que eu tinha escrito aqui, e toda vez que eu atualizar, aquilo que eu digitei manualmente será eliminado. Ou seja, ajuda ser feitos na biblioteca do Mendeley Desktop, tá? Preferencialmente. Aí, deixa eu dizer para vocês assim, se vocês, um acordo com o computador, concordarem que o SL pode ficar, mas de, assim, acordo acordado, tranquilo, vai, SL, pronto. Adiante, gente, adiante. Mas aí, se vocês forem mandar para uma revista que pede a BNT, direito, etc. e tal. Vamos seguir aqui na análise da nossa referência. Vejam, tem todas as informações certinhas disponível em SWAN. Aqui embaixo, a terceira, não tem acesso em. Então, a minha referência está incompleta. O que que eu faço? Vou à referência do meu Mendeley Desktop, arrumo, coloco lá a data de acesso. Vejam que tem aqui data nas redes. E aí ele faz para mim. Coloca a data de acesso aqui. Tá? Outra forma, digitar manualmente. Tudo que vocês digitarem com atualizações vai embora. Então, seria a última coisa que vocês iriam incluir. Feito. Em olhar crítico é para dizer, ah, está certo, não está certo, falta informação, arruma na minha biblioteca lá e traz para cá. E agora, nós, depois de fazer todas essas belas citações e referências, a gente decidiu, não escolhemos revista, Ana? Não? Não querem escolher? Não, ninguém escolher. Eu vou mandar para Nature. Nature, nossa... Entrar para Nature. Estava aqui na minha tese, né? Estava em ABNT, a minha tese linda, maravilhosa. E agora eu vou mudar o estilo para mandar para a revista específica que eu estou selecionando. E aí, assim, gente, selecionar estilo lá em cima. Vejo aqui, não tem Nature, vou em mais estilos, more styles. E aí eu vou esperar aqui, porque o meu... E vou encontrar a Nature nos instalados ou não, e o software use esse estilo. Então, feito. Vocês viram? Mudou tudo rapidinho aqui. Pode ser que eu tenha que fazer algum ajuste, por exemplo, esse espaçamento, aqui tem um espacinho a mais, talvez, vou ver, e as minhas referências foram modificadas para o estilo da Nature. Aliás, eu fiz 2 grupos de referência, me desculpem, fiz muita bagunça, mas estão aqui as referências do estilo da Nature.
que eu faço? Antes de mandar, eu vou lá e confiro as regras da Nature lá no site da revista e, de preferência, eu abro um dos artigos publicados e coloquei. E aí, pronto, nós vamos mandar para a Nature. Mandamos, grupo. E aí, semana que vem, o editor está fora de escopo, rejeitado. Bem normal na vida acadêmica, não é um problema para nós. Vamos fazer o quê? Vamos melhorar o nosso texto, se é o caso, senão a gente vai mandar para uma outra revista. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou escolher um nome e vou mandar para outra revista, que agora nem sei mais qual seria, mas eu vou mandar para... Sim, o áudio está um pouquinho cortado, né? Só para te avisar, tá? Ok, com mais calma. E outra revista e mudei o estilo, mudo o estilo lá em cima e assim toda a modificação de estilo de vocês, tá? Vocês compreenderam a questão da mudança de estilos a questão da mudança de estilo no Word, embora o áudio tenha ficado um pouquinho cortado, vocês têm então a opção de escolher o estilo de vocês ou apresentação. Acho que a gente vai verificar uma tela que tem o estilo para mostrar para vocês mais de perto, então, como que a gente faz a seleção de estilo. Desculpem passar tudo isso. Mas, em relação aos estilos, as listas de vocês devem sempre ser apresentadas no texto, né, de acordo com as normas que são adotadas no texto, ou no caso de uma revista. Bem, então, fiquem atentos às normas que a universidade de vocês, por exemplo, é a BNT na URGS, ok, mas eu vou ver se lá no meu curso não tem uma norma específica, se não guia, norma, etc. e tal, e vou me apropriar disso. Quando a gente vai para a revista, como eu falei, escolhemos de lá. Da área da saúde, do estilo Vancouver, pessoal das sociais usa bastante a APA, pessoal das engenharias, o I3E, e assim por diante. Nós vamos olhando como pesquisadores da área, como estudantes da área, dos estilos regulares das nossas áreas, nos conhecendo, ver se o gerenciador incluiu de forma adequada, ok? Estou com alguma produtividade de novo no MConf. Eu vou fazer uma pausa enquanto vejo se isso melhora. Tudo ok? Como vocês estão? Citações e referências feitas? Eu acho que a Caroline ficou com um problema lá não conseguiu testar, né? Caroline, a gente pode até marcar um horário para fazer contigo na semana que vem. No MConf, com a tua tela. Tudo certo, Ricardo, que bom. Porque, de repente, há alguma coisa no computador. Não sei se é problema do plugin, né? Então, a gente vai ter que ver isso juntas. Agora, são 8h20. Fiquem mais com a gente. Eu vou só mostrar para vocês como é muito semelhante lá no Mendeley Online, utilizando o plugin site. Talvez, Caroline, lá funcione para você, tá? Ai, Andressa, que bom que deu. Vamos sim marcar, escreve para o nosso e-mail, Caroline, e a gente agenda. Aliás, a gente tem agendado para várias questões, tá? Precisem, agenda atendimento online no MConf. Eu vou mostrar para vocês agora o Mendeley site, lá no Word Online, que nós temos Word Online agora, e depois eu vou falar um pouquinho de grupos e redes sociais acadêmicas, rede social acadêmica, tá ok? Áudio Rosa.
Tudo bem. Ok. Tá, vou compartilhar e mostrar para vocês o meu Word Online. Aliás, eu estou bem feliz, tá, pessoal, com essa oportunidade de acesso ao Word Online pela URGS. Eu não tinha utilizado muito até o momento. E com o Mendeley ficou bem legal. Agora eu estou mostrando aqui, ele está carregando ainda, daqui a pouco carrega as diversas ferramentas. Tinha deixado paradinho aqui. E nós vamos testar um pouquinho, então, com o Mendeley para a gente fazer algumas citações e referências. Está um pouco demorado, acho que ele desabilitou o plugin para mim, eu vou fazer uma atualização aqui do meu documento para ver se ele ativa novamente, para que a gente possa fazer a demonstração para vocês. Eu fico com o desktop, várias coisas abertas, e acaba que ele demora para carregar um pouquinho. Mas vamos lá. Vejam que quando a gente instala o plugin Mendeley, ele pede para criar no suplemento, né? E a gente confia em tudo e vamos adiante. E aí, quando a gente clica no Mendeley Site, lá em cima, na nossa barra de ferramentas, ele vai abrir, então, a janela aqui ao lado. Então, talvez, por exemplo, quem não conseguiu usar no Word, talvez consiga. Não é a solução definitiva, a gente tem que solucionar no Word, tá? Mas é uma alternativa. Então, assim, eu tenho novamente o nosso lindo artigo aqui, e vejam que agora muda um pouco a configuração. As funcionalidades vieram aqui para o lado direito. Eu vou clicar o meu cursor onde eu quero citação, vou buscar pela citação ou escolher a citação aqui, onde eu estiver aqui do lado. Já escolhi a citação, clico sobre ela e abre um botãozinho Insert Citation. Ok. Inseri a citação, está aqui o meu BEI. E agora, vejam que é pequenininho aqui, mas quando eu quiser adicionar uma outra referência, eu vou buscar aqui, eu vou buscar o meu autor, aquele que eu estava, seleciono e salvo mudanças aqui, e ele inseriu para mim 2 autores agora, o BEI e o TUR, com duas. Aqui também as funcionalidades são muito semelhantes. Então, por exemplo, agora nós queremos inserir as referências, tá? Eu vou lá, posiciono o cursor onde eu quero inserir as referências e vou... Vejam que tem, então, aqui do lado tem More. E aí tem uma opção de Insert Bibliography. De novo, que eu vou inserir as minhas referências. Ele está perguntando, você quer? Sim, estou pedindo porque eu quero. Tá ok. E aqui estão as minhas referências, eu vou configurar como eu quero, né? A questão do alinhamento à esquerda, etc. e tal, e assim por diante. E aí, vejam que veio aqui um link enorme, eu tenho que ver se eu quero esse link, senão eu tenho que ir lá arrumar na minha biblioteca, etc. e tal. Eu ainda não escolhi, mas ele está fazendo alguma coisa tipo ABNT para mim. E aí, vejam que é muito semelhante, vou incluir mais uma citação aqui, a mesma aqui para ser mais rápido, clico sobre ela, inserir citação. E agora, se eu quero incluir o número de página, lembrem, aqui do lado, vou dar espaço aqui, eu estou sobre a citação, eu clico sobre o nome do autor, vejam, tem o meu nomezinho do autor aqui, e eu posso o número da página, 20, feito. Eu só tenho que ir dando feito e salvar as mudanças, aqui tem uns cliques a mais. E aí, se nós queremos usar aquela opção segundo TUSE, né, com a opção de suprimir autor, a gente vai incluir a citação, inserir, né? Depois clicamos sobre ela, clicamos sobre o nome do autor e suprimir autor. Número de página, 30, está feito. Salvo as alterações e pronto, está feito aqui. E aí, conforme nós vamos inserindo as citações, vou inserir mais uma aqui, para a gente ter mais um exemplo. Conforme isso, vai mais devagar. É? Nem que eu estava fazendo lá, mas eu estou pelo tempo de vocês. Então, assim, eu vou escolher mais uma citação, cliquei onde eu quero colocar no meu texto, escolho a referência que eu quero, pela busca aqui na lateral, clico sobre ela e Insert Citation lá embaixo.
Vejam que aqui, inclusive, eu tenho a opção de inserir mais de uma ao mesmo tempo. Isso é um aprimoramento bem rapidinho aqui. 3 citações. Inseri a citação e as citações foram inseridas aqui embaixo. Ele está deixando centralizado porque o meu Word tinha essa configuração, tá? Mas está aqui. Esse espaço está adequado das referências? Não sei, eu preciso ver conforme eu quiser e acrescentar os espaços. Por exemplo, a BNT pede que tenha um espaço, né? Ou 2, dependendo da instituição. E aí eu vou acrescentar os espaços. O restante ele fez para mim. Vou conferir se está certo, tem umas coisas erradas aqui. Se eu quero arrumar, eu tenho que ir lá na minha biblioteca, Reference Manager ou do Mendeley Desktop, e fazer a inclusão Mas vejam, esse livro, por exemplo, a informação ficou toda errada. A referência ficou errada. Esta referência de artigo de periódico, que é a última... Parou de compartilhar a tela. Vejam, segundo a ABNT. Eu ouvi um barulho aqui, vou voltar, tá? Porque a minha conexão deu uma falha. Tá ok. Obrigada. Só um instante. Já vou voltar lá. Vamos de novo. E aqui vamos nós. Eu fui um pouco rápida, então, né? Desculpem, eu estou no Word, eu tenho que ir lá no Word Online. Ok. Então, eu vou fazer um... Fiz lá no Word. Porém, as minhas ferramentas vieram para a lateral direita. Então, onde eu quero citar, eu posiciono, localizo em que eu quero. Então, vamos buscar o nosso autor que eu tinha usado antes. Abramo, está na minha biblioteca. Vou escolher o que eu quero, a referência dele que eu quero, clicar sobre ela e inserir a citação. Inserir. Oi, deu uma travadinha aqui, gente. Vou de novo. Deu uma travadinha no meu Word, mas agora vamos. Vou clicar sobre a referência que eu quero e inserir a citação. A citação foi inserida e a referência deve aparecer lá embaixo. A minha configuração do Word ficou bem ruim. Não é para ser assim, tá? É para ele estar à esquerda. Se eu tivesse configurado antes de iniciar a inclusão de referências, estaria certinho. Vocês viram que tudo que eu fiz de colocar espaço, etc. e tal, ele tirou. Então, eu só vou fazer isso ao final. Tá? A mesma coisa lá no Word, se houver um estilo determinado, etc. e tal. Ele coloca no estilo, mas algum ajuste pode ser necessário. Clicando sobre a referência, qualquer que seja a referência, vejam, eu estou clicando, aqui ela não fica cinza, né? Ela fica dentro desse campo aqui. Vejam que aqui do lado se alterou. Agora tem editar a citação. Se eu continuar buscando aqui, eu posso adicionar mais um e salvar as mudanças. E quando as mudanças, ele incluiu mais uma citação para nós aqui. Em relação à página, quando a gente quer, né, fazer a inclusão da página, clicamos sobre o nome do autor e abre o campo para a inclusão das informações. A mesma coisa para autor. E vejam que aqui tem o prefixo e o sufixo, o prefixo para usar o nosso autor lá para fazer a citação do Apud. De forma geral, é a mesma coisa que a gente fez no Word. Não sei se algum de vocês está usando o Word Online, ou já usou, com o plugin Mendeley Site. Mas agora, então, nós terminamos de fazer as citações. O que a gente vai fazer? Duas coisas principais. Primeiro, mudar o estilo. Queremos outro estilo. Então, como que a gente faz isso? Porque aqui no Mendeley Site aparece Citation Style. Aqui vão aparecer os principais, que ele salvou default. Vai ter selecionar outro estilo.
Então, se agora eu quero mudar para Vancouver, vejam que está apagadinho, mas está aqui, Vancouver. Eu clico sobre esse estilo, digo, atualize para mim com esse estilo, Update Citation Style. Pronto, ele fez a citação para mim, segundo o estilo Vancouver, e arrumou as minhas referências segundo o estilo Vancouver. E o Word continua alinhando centralizado, mas as informações estão aqui. Acho que aqui é um pouco mais ruim de visualizar do que é lá no Word, até porque esse meu texto está tudo errado, né? Mas, então, quero mudar o estilo, eu vou lá em Citation Style, seleciono o estilo ou seleciono outro estilo. E aí nós podemos buscar aqui o ABNT da URGS, se nós quisermos, ou o ABNT de outras universidades. Vejam, Universidade Federal do Rio Grande do Sul completa. Clico sobre ele e digo Update Citation Style. E ele está atualizando para a gente. Tá? Mudou novamente o estilo para nós. E aí, como a gente quer insistir de mandar para Nature, clicamos sobre o estilo da Nature. Opa, falei tudo. Atualizar e a mudança foi feita novamente. Vejam, aqui está, segundo o estilo da revista. Eu só peço desculpas a vocês que esse alinhamento do Word eu não entendi muito bem ainda, é só porque eu devia ter clicado antes. Então, o que nós fizemos? Depois de fazer uma série de citações, nós escolhemos o estilo, ou antes, como vocês preferirem. Antes de começar, vocês podem escolher o estilo que vocês quiserem. Tem mais uma dica interessante aqui, que quando a gente vem em More, né? Tem a opção de inserir a bibliografia, mas tem também a opção de usar as referências. Isso a gente usa quando a gente fez alguma atualização lá na nossa biblioteca, etc. e tal, vem aqui dar uma atualizada por via das dúvidas para as nossas citações e referências ficarem tudo ok. Quando a gente atualiza, ele atualiza todos os campos aqui para nós, e essa coisa do Word para que eu vá sinalizar de novo, para que fique à esquerda aqui, tá bem? Eu vou mostrar as telas para vocês, as telas para vocês, me digam se alguém utilizou o Word Online e se deu certo, ou se vocês têm alguma dúvida, tá? Eu vou mostrar rapidamente as questões aqui na tela para vocês que eu tinha passado. Então, vejam semelhante, que bom, Caroline, deu certo, que bom, porque não tinha dado o certo, o plugin C. Que bom, mas vamos seguir tentando outro, né? Vejam, então, que o Mendeley Site tudo aparece aqui do lado, a gente faz a busca pela nossa referência de interesse, aí a gente insere o autor, e aqui eu consigo ampliar. Quando eu quero editar ou inserir a página, eu clico sobre o nome do autor, e aí ele vai abrir aquela caixinha para a gente, né? Para que a gente, então, consiga colocar as outras informações. Vejam que, em geral, dá tudo certo. O nome do autor, posso inserir a página, posso suprimir o autor, ou posso usar o prefixo para o caso do ACUD, tá bem? Ir tentando aqui. Isso, as mesmas coisas que a gente faz no Word com o plugin Citation, a gente consegue fazer aqui. Então, eles têm as mesmas funcionalidades, basicamente, tá bem? Aqui a questão que eu mostrei para vocês, onde insere a bibliografia, clicando em More, ali, aqui na tela fica um pouco maior, e a atualização, o refresh, para atualizar as nossas referências, se a gente precisar. E a nossa lista de referências, um pouco melhor que a minha, estava lá. Vocês observaram que quando eu fazia no Word, o Word não estava dando o link azul, fazendo o link. E ali no Word Online ele estava fazendo para mim. Deve ser uma própria configuração. Aí vocês utilizem a orientação da norma. A norma, em geral, a norma da ABNT, não pede link, tá bem? Em geral, a gente usa a norma da ABNT sem link, o endereço sem link. Ok? Os estilos de citações, como eu falei para vocês, vocês podem vê-los lá no Word, mas se vocês quiserem, vocês também vão lá no Mendeley Desktop, selecionam lá, e conseguem ver lá na aba Views do Mendeley Desktop
todos os estilos disponíveis para vocês acessarem, tá? Então, também tem essa funcionalidade. Lembre a porção de estilos instalados e que vocês podem clicar em Get More Styles para conseguir mais. Então, lembrando todos esses estilos que eu falei para vocês, ABNT e outros. E aí, assim, gente, em algum momento vocês podem encontrar que diga, eu quero que você use o meu estilo, Revista Brasileira de Biociências, tá? E não tem um estilo no Mendeley. Aí, o que você faz? Bem, você pode encontrar um estilo semelhante, digamos, é Vancouver, é muito semelhante a Vancouver, e fazer pequenas adaptações manuais. Ou vocês podem também verificar se o outro gerenciador de referências conhecem não tem aquele estilo. Então, vai ter estilos, por exemplo, que tem no Mendeley e não tem no Zotero. Vai ter estilos do Zotero que... confundi agora. Enfim, pode ter em um ou outro gerenciador, tá ok? Então, vocês podem, digamos, mas esse edifício só tem no Zotero. Exporta toda a biblioteca daquela pasta, daquele artigo para o Zotero e gera a referência. Isso parece complexo, mas só no início. Depois que a gente usa gerenciador, a gente faz isso em questão de minutos. Ou vocês escolhem, é muito semelhante à ABNT. Escolhe o estilo da ABNT e faz a edição manual. Existe uma coisa mais profissional, a própria edição de estilos. Mas isso é para usuários avançados do Mendeley, etc. e tal, o pessoal que entende mais de programação. Então, digamos, eu posso editar o estilo ABNT da URGS e transformá-lo numa coisa um pouco melhor. Então, podemos fazer isso. É o que as colegas lá da Biblioteca Central fazem, por exemplo, também. Mas isso é um trabalho mais especializado. Então, tá. Vários estilos que vocês vão encontrar. Então, lembre-se sempre de Citation com o plugin do Mendeley Site, os estilos lá. Usem os diversos estilos. Façam isso de testar, de mobilizar estilo, de mudar, ver se falta informação na referência de vocês. Aos poucos, vocês vão ficando em perceber o que precisa ter na referência para que ela seja gerada adequadamente nos diversos estilos de normalização. Tá? Ana, Rosa, Guia, estamos bem? Como vocês estão no chat? Está tudo calmo, tranquilo, né? Bom que estão tudo ficando tranquilo na atividade. Eu vou partir. Diga, Ana, será que tem algum complemento, algo que... Não, tá tudo bem. A gente tem a sorte de ter aqui com a gente, pessoal, a Ana, muito especialista também em Mendeley, a Rosa e a Beatriz, que conhece bem o MConf, para nos ajudar aqui hoje à noite. Então, é uma equipe de apoio maravilhosa que eu tenho. Vamos lá. Ir para a parte final, em que eu vou falar de grupos e rede social acadêmica. Como é a parte final, eu peço que vocês já fiquem à vontade a avaliação do curso, se vocês desejarem, nessa nossa reta final. As colegas vão deixar o link da avaliação para vocês. É muito importante que uma avaliação para a gente está testando esse formato online dos cursos, queremos saber a opinião de vocês, se precisamos melhorar, enfim, ou a nossa própria apresentação para fazer um curso cada vez mais qualificado. Então, fiquem à vontade para falar da avaliação. Estou falando agora apenas para no final e vamos adiante com o nosso conteúdo sobre grupos no Mendeley. O Mendeley permite, então, e com isso a questão do... Desculpem, vou encerrar a questão do Word. A questão do Word nós encerramos aqui hoje, mas eu peço que quem acessar, escreva para o nosso e-mail, nós podemos marcar um momento individual, compartilhar a tela e vamos tentar resolver toda a ação do Word com o desktop, enfim, com o Mendeley Site para vocês, tá? Ok, um pouquinho dos grupos. Grupos são muito importantes para a gente ampliar um pouco as nossas janelas em relação às referências. Nós temos uma biblioteca pessoal, formamos de ontem para hoje
uma biblioteca pessoal. Agora nós queremos compartilhar com grupos. O Mendeley tem 3 tipos possíveis de criação. Primeiro, o grupo público, qualquer um pode criar. Ele aparece lá online na Mendeley, vou mostrar para vocês. E qualquer pessoa pode aderir a ele, mediante autorização ou não do administrador. Em geral, os grupos públicos você acessa e tá beleza, tá bem. Depois existem os grupos para convidados, onde a gente pode, então, compartilhar as nossas referências. Aqui a gente chama de metadados, são as referências, né? Ele aparece lá nos grupos do Mendeley, mas ele precisa de autorização do administrador para a gente entrar. Então, eu clico lá, eu digo, quero participar, mas eu só entro quando o administrador do grupo permitir. E nesse grupo apenas para convidados, logicamente, apenas os convidados podem incluir referências. E qualquer pessoa desse grupo, depois que está dentro, né, que foi convidado, pode enviar novos convites para outras pessoas. Vejam que esses 2 grupos, eles informação aqui sobre número limite de pessoas. Posso ter um grupo público enorme, ou eu posso ter um grupo para convidados de 10, 15 pessoas, como eu quiser. Esses grupos compartilham referências, em geral, ok? Referências. Já o grupo privado, em que nós podemos associar apenas 3 membros, neste grupo nós compartilhamos o PDF, as referências, as nossas marcas, os nossos destaques e tudo. Então, o grupo privado, ele leva toda a nossa informação que a gente quiser para as 3 pessoas, apenas para essas 3 pessoas, que é aquele grupinho, orientador, co-orientador e orientando. Então, a gente brinca assim, olha lá o seu grupo, convida lá, adiciona o orientador e o co-orientador e faz suas anotações e compartilha lá com o orientador e assim conseguem ler em conjunto, citar em conjunto e assim por diante, tá bem? De qualquer forma, o que acontece? Se o meu orientador não tem acesso às minhas referências e eu citar no texto, tudo bem. Mas eu posso criar grupos, então, privados de 3 pessoas. Como que a gente faz, então, para criar os grupos? Vejam que lá no Mendeley Desktop, os grupos aparecem na lateral aqui, esquerda inferior, tem os grupos de vocês, né? Então, grupos que nós já temos e tem a opção de criar grupo. Criar grupo. Quando a gente clica lá, a gente vai abrir uma janela para a criação de grupo. A mesma informação aparece aqui no Mendeley Reference Manager, no novo, né? Então, podemos criar novos grupos privados ou novos grupos públicos. Ele vai abrir a mesma janela para nós. Os grupos, em geral, são criados no Mendeley Desktop e são pesquisados lá no Mendeley Web. Essa apresentação, essa tela, a gente precisa atualizar para vocês. Ultimamente, o Mendeley também permitiu que a gente crie grupos lá na web. Então, eu vou compartilhar a tela para vocês com vocês e vou fazer um exercício de criação de grupo lá no meu Mendeley Web. Eu estou no web, minha biblioteca que nós trabalhamos até agora. Agora nós estamos falando de grupos. Grupos é outra coisa, né? Então, o que tem nos grupos? Tem diálogos, tem uma série de coisas, de publicações. Quando eu clico em grupos aqui no Mendeley Web, vejam que apareceram os grupos que eu já estou associada, o número de membros em cada grupo que eu estou, e aparece a opção de criar um novo grupo. Então, vamos criar um grupo aqui para nós. Quando a gente clica em criar novo grupo, aqui no desktop, no Reference Manager, vão aparecer as mesmas informações. Nosso grupo é teste. Vai ser um grupo público, tudo criando. Se é um grupo para convidados, ele vai me pedir para convidar pessoas. E assim também para os privados. Depende da opção. O grupo crio, ele vai, então, pedir que eu... Cadê? Opa, deu erro aqui, pessoal. Vamos de novo. Criar um novo grupo.
Vou deixar no público para a gente testar aqui o teste, não sei o que eu fiz, mas enfim, da área de agricultura, ele não está criando aqui, embora ele tenha funcionalidade, está dando erro. Então, tudo bem, vamos fazer isso lá no nosso Mendeley Desktop. Eu vou criar um grupo da mesma forma. Eu vou clicar no Mendeley Desktop aqui. Minha tela ficou lenta, estou com muita coisa carregada. Mas, enfim, então eu vou mostrar na tela para vocês, lá na nossa tela da apresentação, para ser mais light, mais breve. Vou clicar na opção de criar grupos e ele vai me dar aquela telinha que nós temos aqui para criar os grupos. Então, eu vou dar o passo a passo e vai me permitir a criação. Deixa eu ver se eu tenho a tela de criação do grupo aqui. Não? Então, eu vou voltar lá para a web para falar como aderem a grupos. Então, a gente pode criar ali no Mendeley Desktop, pode criar na web, deu um errinho para fazer aquela linha para vocês. Quando eu clico na aba grupos, então, vocês viram que eu visualizo meus grupos e posso, a princípio, criar, se funcionar aqui o Mendeley, né? Nesse momento não deu, mas vamos adiante. Porém, a gente também pode buscar grupos, e aí alerta para vocês, ó, aqui eu não buscar grupos, mas se eu for na aba Search do Mendeley, vejam, eu tenho a busca por papers, onde eu posso buscar publicações para adicionar à minha biblioteca. Vamos lá, Covid, vou fazer assim. Eu busco publicações na biblioteca do Mendeley. Ela não é a melhor base de dados, né, para buscar informação. O Mendeley está um pouco cruel comigo. Eu encontro referências. Quando eu busco aqui na busca por papers, eu encontro referências. Vejam, eu posso adicionar essas referências à biblioteca, se eu desejar, e elas vão direto lá para a minha biblioteca do Mendeley Web. Outra opção, então, é fazer a busca por pessoas, que eu já vou mostrar para vocês, ou por grupos. Então, digamos que a gente agora quer saber se tem algum grupo trabalhando com o tema 19. Eu estou buscando por grupos. Faço a busca aqui. E agora eu vou encontrar os grupos que tratam desse tema. Ok? Vamos encontrar. Está um pouquinho lento. Depois que eu localizar os grupos, eu posso ter permissão para entrar nesses grupos. Hoje está realmente um pouco lento agora. Mendeley. Eu posso pedir permissão para entrar nesses grupos e acessá-los. Se eu acesso um grupo, eu tenho acesso às referências. Isso que é interessante. Então, assim, eu conheço aquele grupo, entrei, vi quais são os pesquisadores, acho que é um trabalho sério, que tem boas ali para mim. Vejam só, esse aqui trata de gênero e Covid. Achei interessante, acho que é bem legal. Clico sobre ele e eu vou acessar as informações do grupo. Que informações? Sobre o grupo, quem são os membros? Vamos clicar, vamos ver as pessoas que estão, né, associadas a esse grupo, todas elas aqui, e eu vou ver os documentos, as referências. E aí, depois dessa visualização geral, eu posso pedir para entrar nesse grupo. Vejam que tem a opção aqui ao lado, Join, quero entrar. Pronto. O que é com isso? Esse grupo vai lá para a minha biblioteca. Lá no desktop aparecer esse grupo para mim, lá nos grupos. E aí, o que acontece? Eu posso selecionar, buscar referências para citar que estão no grupo sem eu ter adicionado na minha biblioteca. Então, essa que é a grande vantagem. E aí, colaborativamente, a gente consegue reunir num grupo as diversas referências. Diferença é que o grupo privado permite, e esse grupo só permite 3 pessoas. Eu falei para vocês, por fim, que tem as pessoas aqui. Então, eu vou buscar aqui, que a Ana está aqui no meio. Quero seguir a Ana, quero seguir o trabalho dela. Vou encontrar a Ana aqui, ela está, tem 1, 2, não sei quem é, e vou passar a seguir a Ana.
que acontece quando eu faço isso? Aqui eu estou trabalhando já na rede social acadêmica. A Ana é tão exigente que ela tem que autorizar que eu a siga. Mas eu já estou do jeito, então tudo bem. Essa aqui eu pedi que ela me permita segui-la e ela vai ter que autorizar. Aí eu posso ver as informações do pesquisador, posso ver as suas publicações, posso ver essa relação que temos aqui, posso ver quem são os seguidores, etc. e tal. Aí vem a parte da rede social acadêmica. Lembrem-se que quando vocês clicam no perfil de vocês, vocês vão ver aqui abaixo as pessoas, quem são os coautores, quem são os seguidores, quem vocês estão seguindo, quem vocês vão seguir, e assim por diante. Isso é interessante porque quando vocês abrirem o feed, a página inicial do Mendeley, ele vai trazer uma série de recomendações. E aí, se a Ana adicionou um artigo ontem no Mendeley, provavelmente ele vai dizer aqui, ó, Dirce, fulana adicionou um artigo, tá? E uma série de outras recomendações. Vejam aqui, a Naline, nossa colega, tem uma nova publicação. Eu posso adicionar a minha biblioteca ou eu posso curtir. E assim vai, tá bem? Então, essa é a rede social acadêmica. E aí, para encerrar, eu quero mostrar para vocês que tem outras abas aqui no Mendeley que vocês podem descobrir também. Por exemplo, FAM, que é uma aba para buscar financiamento acadêmico, bolsas de pesquisa e assim por diante. Outras coisas que tem aqui, Careers, para buscar vagas de trabalho, Datasets, que é o banco de dados de pesquisa do Mendeley, e assim por diante. Outras ferramentas também têm essas funcionalidades. Vocês clicam aí e vão descobrindo, enfim, o que o Mendeley traz para vocês. Ok? Vou tentar interromper parte do meu convidado de voltar. Mas, então, essas são as funcionalidades. Olá, pessoal. Acho que ocorreu um probleminha de conexão com a Dirce. Vamos aguardar um pouquinho para ver o retorno dela. Se vocês quiserem colocando as dúvidas, Ana, se você tiver alguma interação com o pessoal, vocês podem ir colocando enquanto a gente aguarda que a Dirce retorne para finalizar a apresentação, então, ok? Sim, cara. Aí é incrível. Eu fico caindo e voltando. É divertido. Quero apenas sinalizar com vocês, caí, mas voltei. Eu quero que vocês, mais ou menos por essa tela, já vão colocando a avaliação de vocês. A avaliação que a gente precisa fazer, e que convidamos a partir dessa tela aqui fizemos tudo isso desde ontem, não foi pouco que a gente fez. A gente fez pesquisa em base de dados, vocês criaram a DECA, conhecer uma ferramenta que tem a sua complexidade, vocês já usavam de alguma forma, conhecem outros gerenciadores. 8 que eu falei no início da atividade de ontem para vocês. A pesquisa ela é formada por vários passos. Se a gente quer fazer uma pesquisa qualificada, a gente precisa desde definir uma boa pesquisa até produzir um bom texto, com as citações adequadas, fazer a divulgação na revista adequada e assim. Então, a avaliação desse trabalho que a gente ela acontece em todo o processo de pesquisa. Avaliem a biblioteca pessoal de vocês. Vocês estão lá escrevendo um artigo e pensam, mas está tão pouca, gostaria de ter mais citações. Talvez seja necessário aperfeiçoar a biblioteca. E assim por diante. Tá bem? Então, convidamos vocês a avaliarem sempre. Aqui deixamos a página com guias de ajuda do Mendeley. Tem muita coisa legal, eu vou ficar nas questões. Antes de ir para as questões, eu quero deixar para vocês lembrete, nós falamos no decorrer da nossa atividade, vocês façam, então, contato com as bibliotecas, da onde utilizem esse apoio, né, das bibliotecas, tanto
para o gerenciamento de bases de dados, ferramentas acadêmicas diversas, em esse período de ensino remoto, né, ter contato aqui no site. Os contatos podem escolher a biblioteca da unidade acadêmica de vocês, fazer o diálogo mais próximo com o pessoal de lá. Aqui nós temos nossos contatos também, e deixamos alguns no chat. Então, agora, deixar esses contatos para vocês e vamos dialogar sobre as questões. Eu só vou interromper, então, agradecendo desde já a participação de vocês ontem e hoje, de vocês na atividade. Quero fazer um agradecimento especial à Ana Gliber, a Beatriz, Helena e a Rosa, que me apoiou nesse processo, assim como a Anarim, que nos apoiou na produção. Muito obrigada, colegas. Muito obrigada a todos. Desculpe, são muitos conteúdos, mas a gente tem muito a fazer também. Esperamos vocês nos próximos cursos.